Aula de número 0009 do nosso curso Ensinando Inglês até você sair do básico de forma gratuita aqui no Mister Speak English. Hoje eu vou fazer uma aula num tom um pouquinho mais sóbrio, sem muita abobrinha, sem muita bobagem. Vou desligar o modo Chandler Bing para a gente se concentrar aqui numa questão que é muito importante para você, que é esta evolução nestas 2 semanas aí da proposta do curso. É o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês a minha experiência acumulada ao longo dos anos aí em relação ao que esperar de uma pessoa que está começando a aprender inglês. Seja num curso online, seja numa plataforma, seja presencial. Basicamente, você vai estar envolto em uma série de conteúdos que são esperados para você e não tem muito para onde fugir. Você não vai aprender assim, conseguir se comunicar em 1, 2 semanas, mas você já vai conseguir falar umas primeiras interações e alguns pequenos diálogos, e é isso que eu vou pontuar aqui. Para quem não sabe, meu nome é Guilherme Cordeiro, aqui nas redes eu sou conhecido como Mister Speak English, tá bom? É uma brincadeira aí, um trocadilho de palavras também. Fico muito feliz que o nosso projeto está engajando, está dando certo, a gente atingiu aí os 800 inscritos. Sexta-feira a proposta é sempre fazer uma coisa mais avaliativa, mas que a gente possa entender onde que a gente está no nosso desenvolvimento de línguas, o que a gente treinou, e também é um espelho para você tentar entender em que momento que a gente está no curso, né? É claro que como as aulas estão gravadas nesse momento, você pode retornar aí, assisti-las tranquilamente no seu tempo, isso é muito positivo. Ao mesmo tempo, quem está acompanhando aí desde o primeiro dia já sabe o que está conseguindo fazer ou não, tá bem? Então preparei aqui rapidamente alguns slides para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Então lá, English A1 Beginner, Your First 3 Months of English Learning. Então, na nomenclatura internacional, geralmente o A1 se refere ao iniciante, aquela pessoa que realmente está começando a jornada, que tem uma fundação, um alicerce que ainda está se construindo. E aqui nós vamos explorar basicamente o que é esperado nos seus 3 primeiros meses do aprendizado ao longo das sextas-feiras. Hoje eu vou apresentar o que a gente deveria ter aprendido ou poderia ter aprendido só nessas 2 semanas, tá? Então aqui nós temos os tópicos, ó, greetings, né, que são as introduções, você se apresentando para alguém. Oi, tchau, meu nome eu sou, eu trabalho com tal coisa, se apresentando mesmo, né, introducing yourself. Numbers, né, vocabulário básico relacionado a números. Quais são os verbos principais, mas mais importante aqui é o tal do daily life, tá? Eu julgo, nessa minha experiência dos 13 anos dando aula de forma profissional, trabalhando também como coordenador pedagógico, escrevendo material para rede de franquias, escrevendo material para escola bilíngue. De maneira geral, qual que é o começo? O que é o começo? É você se localizar em relação ao mundo real que você está. Se você consegue falar muito bem daquele mundo que você está, se você consegue falar muito bem, né? Eu faço isso, eu trabalho nisso, minha rotina é assim, eu moro em tal lugar, em tal cidade. Quando você consegue se posicionar, se localizar no espaço, isso já é uma coisa bastante positiva. Então vamos treinar aqui um pouquinho também de daily life e pronunciation. Portanto, avançando aí na nossa proposta, né? O que você deveria, o que você vai aprender nesses 3 primeiros meses do seu aprendizado? Né? Então, geralmente os cursos, eu até usei aqui a nomenclatura que os cursos usam, né? Unit, né? Block, chapter, lesson, os cursos de maneira geral, né? Trazendo aí também, se você nunca teve uma oportunidade de fazer um curso livre, os cursos de maneira geral, eles vão trazer as coisas organizadas mais em caixinhas, assim, né? Que você pode ir praticando como se fosse um bloco, uma estrutura maior, que se você completar, provavelmente é porque você consegue acompanhar o que está a seguir, né? Lembrando que a proposta de material dos cursos hoje também já mudou, tá? Então, até, sei lá, né? Então, acho que a gente pode falar aí, até a década de final de 90, né? A proposta dos cursos era bem maior, era de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 4 anos e meio. E aí, conforme a gente tem uma evolução das tecnologias, das demandas de mercado, e até pressões de marketing mesmo, nessa questão do inglês em 6 meses, 12 meses, 18 meses, né? Esses jargões comerciais, né? Fluência expressa e tal, acaba também pressionando os cursos livres a se posicionarem e oferecerem opções mais expressas também, né? Porque eles não querem ficar para trás, né? O grande negócio do curso livre era tanto em matrícula como em venda de material, né? Porque se você tem 5 anos
para fazer o curso, pelo menos 10 materiais você vai comprar. E hoje em dia esse tempo reduziu, portanto você vende menos materiais, você tem que focar mais nas matrículas. Então o que eu estou tentando dizer aqui é que hoje, de maneira geral, por aí, né, você vai encontrar uma tendência muito mais forte, tanto nas redes sociais, tanto nos cursos livres, tanto nas plataformas, tanto nos cursos comprados. Existe uma tendência maior a esse ímpeto do inglês mais rápido, tá? De um tempo de aprendizado mais reduzido. Então toma um certo cuidado para isso não gerar uma ansiedade, né? Aquilo que a gente falou do filtro afetivo, de ser um potencializador de estresse muito grande aí no seu aprendizado, o que não é positivo, tá certo? Então ficou um pouquinho cortadinho ali, né? Mas não tem problema. Eu vou trazer um pouquinho mais para cá. Ó. Não estão perdendo nada do conteúdo aqui. Eu jogo mais para cá, não tem problema. Ó. Daily routines and time, place and directions, review it and practice, tá bem? Então, what will he learn? Considerando o fato de que as coisas foram mais compiladas, foram mais... o conteúdo está zipado hoje em dia, né? É importante você se localizar e não ter essa pressa, porque o comecinho é importante. Então, o que geralmente se aprende no comecinho, né? Unidade 1, Greetings and Introduction. Significa que você vai saber se apresentar, falar oi, tchau, pequenas interações, né? Boa tarde, boa noite, como você está? Meu nome eu tenho tantos anos de idade, eu trabalho em tal coisa. Hi, how are you? Well, I'm great, what about yourself? And you, né? Nice to meet you, né? Aquela coisa clássica de algumas escolas de inglês. Aí, unidade 2, Numbers in the Alphabet, tá? Por que geralmente o pessoal começa já com umas pequenas frases e não começa com Numbers in the Alphabet, tá? Eu julgo que o mais, assim, eu acho que eu julgo que o mais efetivo, né, talvez fosse você começar realmente dos sons de vogais, do alfabeto, dos números, das pequenas palavrinhas mesmo. Mas na vida adulta, considerando que você vai aprender, você está vendo esse vídeo, você provavelmente tem 18 anos ou mais, né? Mas serve também para quem foi adolescente, young adult, mas eu estou falando, geralmente, quem é adulto e quer aprender na vida adulta, já quer meio que sair falando, né? Quer ter aquela degustação na primeira aula, na primeira, segunda, terceira aula, já quer sair falando. E se você chega na vida adulta com 35 anos, cai numa sala de aula, a primeira aula é alfabeto, você vai dar uma desanimada, né? Então tem esse receio de que você acabe being put off, né? Put off, ali o phrasal verb, que você fique meio assim, 35 anos tem que voltar do zero, pô, tem que aprender de novo o alfabeto. Sim, tem que aprender, né? É uma outra língua, outro som. E aí, por isso que geralmente a unidade 1 dos cursos, ela é essa das frases, para você já sair com umas frasezinhas, falando e praticando e se sentir mais engajado, né? Nossa, já estou falando umas frasezinhas assim. Mas esse conteúdo não deixa de existir. Às vezes ele é diluído nas outras capítulos, unidades, em outros momentos do aprendizado. Tanto faz a nomenclatura aqui, tá? Se é unit, se é chapter, se é block, se é qualquer nome comercial, não importa, né? O importante é que o esqueleto do conteúdo é mais ou menos esse aqui mesmo, tá? O famoso, o verbo mais famigerado do aprendizado, o verbo to be, que é muito fácil, eu não sei que todo esse away aí no presente são 3 palavras, am, is, are, 3 palavrinhas. No passado, was, were, né? E a forma base, be, e particípio been. Não são muitas palavras, né? Não sei por que tanta dificuldade no tal do verbo ser estar, ele é muito simples, né? São poucas variações. Imagina um gringo, uma canadense, né? Sei lá, um indiano que fala inglês tentando aprender português. É muito mais difícil, né? Aí tem lá, vai aprender o francês, tem indicativo lá, o subjuntivo, aí tem muitas variações, né? Eu costumo falar que o inglês é uma forma simplificada das línguas, então o verbo to be não é para ser nada disso, tá? É uma coisa tranquila, simples. No presente são 3 palavrinhas, é só isso que você tem que aprender. Am, is, are, só isso aí, tá bom? Unidade 4, né? Geralmente family and people. Tá cortando aí um pouco para vocês, pessoal, mas não tem problema não, que não tem nada demais aqui, eu leio aqui para vocês, tá? Verb to be, unidade 4, unit 4, ou que vem depois é family and people. Cuidado para não pronunciar esse i aqui, não é family, é family, né? Family, igual every, não é every, é every, family, né? A questão do word stress. Family and people, geralmente vai começar aquele vocabuláriozinho dos familiares, das pessoas que são próximas de você,
quem realmente importa aí na sua rotina. Depois, né, Unit 5, Colors, Days and Months. Aqui já começa de novo aquela questão da rotina. Então, primeiro uma preparação para você ter o vocabulário básico, né, os dias da semana, o que é o final de semana. Aí você vai aprender aqui nesse momento, que eu julgo ser extremamente importante, são as primeiras prepositions, tá? Nesse inteirinho aqui, interim, né? De days and months and daily routine. Aqui eu acho que é um momento bem crítico do aprendizado. Então eu diria o seguinte, ó, até essa segunda semana a gente ainda não alcançou colors, days and months. A gente está vendo noções básicas, noções gerais do inglês. Eu dei uma aula um pouquinho mais difícil, por exemplo, de listening, que é a aula, salvo engano, 0005, que é justamente para vocês terem um desafio ali, né? Geralmente a prática na escuta costuma ser aquela que causa mais arrepio nos cabelos de todo mundo aí. E a proposta era justamente essa, para vocês terem uma ideia daquilo que é um pouquinho mais difícil, tá bom? Então, o que a gente está vendo até agora, né, ela está mais ou menos aqui, ó, na unidade 1 e 2, porque a gente só trabalhou 2 semanas, tá? Então, por mais que a gente já tenha visto coisas, entre aspas, mais para frente do curso, a gente ainda está nessa etapa aqui de conhecer, reconhecer sons, reconhecer fonemas, de shadowing, né, de você ir repetindo pequenas frases, mas o conteúdo em si, né, tipo, food and drinks, places and directions, a gente não explorou, tem muito ainda a ser explorado, então fique tranquilo, você que está assistindo aí, acompanhando desde o começo, você não perdeu nada, tá bom? Então, continuando aqui, ó, Unit 5, Colors, Days and Months. Neste momento, eu acho super crítico, super fundamental que você vai começar a realmente entender a lógica do inglês, começando com as prepositions, as principais, né? In, on, at. In, on, at. Preposições tem um monte no inglês, é uma lista enorme de palavrinhas, tá bom? Você não vai decorar, você não vai memorizar, você vai usar, né? E você começa usando, associando aquela ideia do chunking, né? Você aprender em blocos construídos de palavras e geralmente tem uma certa previsibilidade. Então, se você vai falar de dias de semana, já pode esperar a preposição on. Se você vai falar de horário, pode esperar a preposição at. Tá bom? Vai falar de meses do ano, estações, in. Bom, e aí por aí vai, né? Nesse sentido você já vai começando as associações. Prepositions, days and months. Bom, e aí vai daily routine, aqui que eu acho que é o ponto de virada. Se você realmente assim chegar e conseguir conversar bem sobre sua rotina semanal, você vai longe. Tá? A rotina semanal é uma coisa muito importante porque você vai começar a usar os verbos ali, né? Work, I work at, I work from. She doesn't work. He doesn't work. I don't work. I study. Aí tem o verbo study. I play. I watch TV. Or I help other people. Vai aparecer os primeiros verbos aí que você vai usar, né? Play, study, work, né? Help. Vão aparecendo. Depois, um vocabulário mais elementar relacionado à sobrevivência, né? Food and drinks. Food and drinks. E aqui que o bicho pega, ó, aqui que o pessoal começa a se confundir, né? Quando, não estou falando que toda a unidade 8 de curso é assim, né? Mas existe sim uma coisa mais comum que é places and directions, que é você começar a usar as preposições para se locomover no espaço, né? Vai começar, talvez até algumas preposições um pouco mais elaboradas, né? Mas digamos assim, um pouquinho mais difíceis, tipo through, across, along, né? O pessoal geralmente está acostumado só com in, at e on, e aí vem places and directions e começa as preposições mais difíceis. Repara que tudo isso aqui geralmente é no present simple, tá? Então não existe assim um negócio, você só vai aprender inglês no presente simples, depois vai aprender no passado simples, depois tal. Mas tem uma forte tendência no começo de você só usar o presente, né? Até para você não ficar se preocupando muito, né? Seu objetivo nesse momento é a estruturação da fala, da comunicação, então não tem por que você a todo momento ficar preocupado, né? Se você quiser falar no começo tudo no presente, tá certo também, tá? Você tá praticando, tá evoluindo, e depois você vai conjugando os verbos nos outros tempos verbais, tá bom? Tá bom? Greetings and introductions, aqui é uma coisa simples, né? Ó, o que é nessas 2 semanas? Saber falar essas coisinhas aqui, né? A diferença de contexto social, cultural, é importante saber isso, né? O inglês da vida real e o inglês do livro, tá? O inglês do livro é mais esse da esquerda aqui, ó, muito formal, né? E o inglês da vida real, que você vai encontrar nas ruas, é o tal do informal. Então é importante entender também que aquilo que você aprende tem contextos, né?
Você não vai simplesmente usar uma coisa muito elaborada e muito formal, né, de estrutura de texto, de comunicação no ambiente social. Então, uma coisa que é muito característica dos cursos mais modernos de aprender línguas, sobretudo inglês, é essa diferenciação, né, principal do inglês da vida real, formal e informal, inglês na prática, das ruas, né? Tem até um inglês mais urbano aí que às vezes é ensinado, né? Com mais gírias, com mais expressões. Então tem que tomar uma certa atenção, né? Nesse negócio do que é formal, o que é o livro, o que o livro está dizendo, né? E o que realmente vai acontecer na vida real. Né? Então, o exemplo aqui dos greetings, né? Hi, hey. Hey é muito comum, né? Às vezes, igual no Brasil hoje, não sei o que acontece, cara. Você fala bom dia para as pessoas no atendimento, elas nem te respondem, né? Então, nem... Você fala bom dia, a pessoa fica assim, né? Então, imagina se chegar assim, good morning, how do you do? Né? Uma coisa assim meio... Você saiu de um livro de quadrinhos, de sátira, né? Então, é importante entender também, se localizar no contexto sociocultural, né? Então, hi, hello, what's up, né? Que é o trocadilho com o aplicativo WhatsApp, vem daqui, né? WhatsApp. Né? E aí, what up? Né? E aí, como é que tá por aí? O que tá pegando? Esse tipo de coisa. How's it going? Também muito comum, né? Long time no see. Tá? Que essa é uma expressão que não faz sentido nenhum sintático no inglês, mas que se usa, provavelmente tem alguma coisa a ver aí com colonização e viagens para a China, e etc. Né? Long time no see, né? Então, quanto tempo que a gente não se vê, né? E aí, faz tempo, né? Mas você vai aprender essas coisas, né? Ó, how do you do? Muito formal, né? How are you? Isso é comum, né? How are you? How are you? Né? I'm fine, thanks, and you? Muito difícil você ter esse tipo de interação, né? Você vai falar, hey, hello. Às vezes você nem vai falar, né? Você faz um gesto assim com a sobrancelha ou com a mão e conversa com alguém, tá? Principalmente em comércios, assim, então, compartilhando um pouco da minha experiência também de viagens, que eu tive o privilégio também de ir para alguns lugares por aí, né? Canadá, Estados Unidos, Escócia, País de Gales, Inglaterra. Então, além dos outros países da América Latina também, né? Mas estou falando de inglês. E assim, essas coisas de livro que a gente aprende, elas vão dar uma boa instrumentação, um bom começo, aí uma ideia do que realmente a gente está falando, né? Se tá valendo a pena aquilo ali ou não, tá? Mas de maneira geral, você chega num lugar, você chega num balcão, você meio que já conversa o que você quer. Hey, can I have a... Yeah. Aí a pessoa vai falar assim, would you like some fries with that? Would you like a pineapple? Would you like a cinnamon qualquer coisa? Ela vai perguntar, você quer outra coisa? Você pode falar assim só, yes or no. No, I'm good. No, thanks. Você vai fazendo pequenas interaçõezinhas assim, principalmente se forem contextos urbanos, né? Tipo, vou no Subway. Aí você tem que escolher os ingredientes. A pessoa vai anunciar os ingredientes para você. Lettuce, olives with that. What kind of sauce do you want? Aí a pessoa vai perguntando e você só vai reproduzindo, vai fazendo shadowing, tá? Então, assim, mesmo com o elementar do elementar, você consegue fazer uma viagem, consegue se comunicar, né? Claro que nem todo mundo vai ter uma oportunidade de fazer uma viagem internacional, às vezes o inglês vai ser só aquele mais usado para trabalho, mais usado para entendimento de coisas, tá? Então é importante, nesse sentido, você se situar. O que é formal, o que é informal e o que realmente está acontecendo na vida real ou não, né? Eu aponto aqui a questão do aprendizado há uns 100, 150 anos atrás, o aprendizado das línguas históricas tinha, assim, esse caráter do ser mais chique, né? Eu não vou entrar aqui no contexto, porque tem gente que é especialista, tá? Tem muito vídeo mais elaborado, mais legal aí no YouTube. O que eu vou falar é só para você prestar atenção que hoje em dia, cada vez mais, o inglês é o da comunicação, e cada vez menos é esse inglês estudado, acadêmico, elaborado, robusto, porque hoje o objetivo mesmo é a comunicação, tá? Então, essa questão do formal e informal, e eu colocaria até uma terceira caixinha aqui, né? Uma terceira forma de entender, que é o inglês urbano, né? Vocês precisam prestar atenção o que é o que, tá, né? Então, saying goodbye, bye, see you tomorrow, good night, see you later, take care. Nessa primeira e segunda semana, você pode muito bem usar isso aqui, tá? Então, é meio exercício bocó, né? Você começar a falar inglês aí com as pessoas assim, tipo, do nada, mas aí você
pratica, né? Explica aí na sua casa que você nem explica, só começa a falar, aprender línguas é uma coisa boa, né? Então, só começa aí, né? Explica para o pessoal que você está aprendendo uma língua e que você vai começar a falar algumas palavrinhas em inglês também, né? See you tomorrow. Se você não praticar a fala, ela não sai. Então, é importante em algum momento que você pratique essa fala, né? Não pode ficar só um exercício mental, né? Tem que ser enunciado, tem que ser falado, tem que sair mesmo essa fala, tá? Então, começa aqui, ó, take care, né? Alguém... É estranho, né? Vai parecer que a pessoa é meio snob, meio soberba, mas não é isso. Você está aprendendo uma língua. Inglês não é chique, pessoal. Inglês é uma língua falada por 2 bilhões de pessoas no planeta Terra. Você tem que aprender e ponto, entendeu? Tem que ficar, status social, nossa, o inglês... Não, é uma língua falada que é um instrumento de trabalho e que vai me abrir oportunidade sim. Então tem que falar rápido, não pode ficar enrolando aí, né? Criando mundos e castelos de areia, né? Então, see you tomorrow. Ah, encontrou com alguém, né? Tenta, se é uma pessoa mais próxima com você, começa falando uma coisinha para ela, né? Aí terminou, fala, take care, see you tomorrow, tá bom? E por aí vai, né? Tá cortado aí para vocês, né? Mas não tem problema. A interação é bem simples aqui que ela tá. Acho que só cortou essa última parte aqui, a company, tá? Eu vou ajustar o frame depois, mas não queria perder a oportunidade aqui, ó. Introducing yourself. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mas é importante que isso aqui você consiga interagir. Então vamos fazer um shadowing aí, né? Vai, listen and repeat. Vai, listen and repeat. Introducing yourself. Introducing yourself. Tá? Esse é o pronome reflexivo, você mesmo, se apresentando. Hi, my name is Sarah. What's your name? Nesse começo é muito importante que você fale devagar, não tenta falar rápido. O mais importante, repara, que eu junto as palavras, não existe pausa entre as palavras. Isso você pode fazer desde o comecinho. Hi, my name is Sarah. What's your name? Hello, my name is Carlos. Nice to meet you, né? O clássico do inglês. Yeah, where are you from? Né? Aqui já tem uma pequena dificuldade. Lembra que o where no inglês é sempre do enrolado, do araraquara, do gringo, do macarrão, do piracicaba, do pirassununga, do pindamonhangaba. O where é sempre enrolado. Então, não importa onde aparecer a letra R, no começo, no fim, no meio duas vezes na palavra, sempre vai enrolar a língua aí, tá? Então aqui, ó, where are you from? Where are you from? Tem pessoas que falam where are, tá? Não é, tá? Eu já vi muito teacher aí falando there it is, where are. Esse R aqui, esse som no inglês é do T ou do D, não é do R. O som do R é sempre enrolado. E por que eu falo isso? Porque é muito definitivo, tá? Não tem como. Se você mudar o som desse R aqui, não é difícil de entenderem, tá? O R é muito importante no inglês. Where are you from? Não where are you from? Esse é o D e o T, né? Então enrola a língua aí. Where are you from? I'm from Brazil. Ó. Começam as preposiçõezinhas, né? Qual que é o seu lugar, tempo de origem, de onde você parte? From. I'm from Brazil, and you? I'm from Canada. What do you do? Né? Vamos repetir aqui, ó. What do you do? What do you do? What do you do? Né? Tem uma conexão aí. Ó, o T e a letra D têm sons muito próximos no inglês, então a gente costuma repetir apenas um som. Não, senão ficaria what to do, né? Dá uma cacofonia, dá dois sons aí, então é importante que você comece também fazendo essas conexões fonéticas só de reproduzir, repetir, né? What do you do? What do you do, né? Com o que você trabalha, o que você faz, qual que é o seu lance, o que você tem feito? Essa pergunta aqui é mais comum no inglês, tá? Do que how old are you? Né? Quantos anos você tem? Raramente as pessoas vão perguntar a idade numa introdução, assim. Elas querem saber o que você faz, né? Então, aquele negócio de inglês de livro e inglês de vida real. Né? O livro, geralmente, ele põe para você realmente aprender, tem um exercício pedagógico ali, não é porque é ruim ou por qualquer outra razão. Você precisa aprender de fato, tá? Só que aquilo é mais uma prática, um exercício pedagógico do que provavelmente o que é utilizado de maneira real, né? O que o pessoal geralmente pergunta, assim, na primeira, segunda pergunta é what do you do? Né? O que você faz? Né? Hoje no planeta Terra você se apresenta, né? E nos Estados Unidos geralmente o pessoal já até pergunta o salário já.
né, anual, quanto que você faz no ano? Eles geralmente perguntam no ano, né? Então, né, I work at, né? Eu trabalho em tal lugar. Geralmente é assim que você se apresenta para o mundo, tá bom? Então, eu queria trazer assim de uma maneira bem sóbria, sem firula, sem gracinha, direto ao ponto, uma conversinha aqui, uma coisa assim mais de, olha, o vídeo já foi para 25 minutos, era para ser uma conversa de 15 minutos, tá? Eu queria trazer um aspecto assim mais de coordenação pedagógica mesmo, de você ter um acompanhamento como se você estivesse fazendo um curso livre, né, para você não ficar solto, né, porque na internet às vezes tem cursos muito bons, muito legais, né, hoje já tem plataformas aí bem estruturadas, bem elaboradas com cursos, né, só que às vezes falta esse diálogo, né, eu quero propor isso todas as sextas-feiras, que a gente converse um pouco sobre o seu aprendizado, né, por isso que esse tom até mais sóbrio aí, não sei se alguém já dormiu no meio do vídeo, tá? Eu vou tentar fazer vídeos mais animados aí ao longo da semana, mas essa é uma conversa mais objetiva mesmo, né? Então, sexta-feiras eu vou propor o seguinte, ó. Sempre deixa um comentário, né? Sempre deixa um comentário. Eu respondo todos os comentários com o maior prazer, com o maior carinho. Eu olho todos, eu leio todos, tá? Então, manda um comentário, né, do que você está achando fácil ou difícil e eu vou respondê-lo, tá? Eu vou te ajudar nesse processo do seu aprendizado. Vou responder aqui no YouTube, tá? Então não vai me mandar um WhatsApp no meio da madrugada perguntando, professor, que palavra é essa? Né? Manda aqui nos comentários no YouTube que eu vou te ajudar nesse processo. E aí todas as sextas-feiras a gente vai tentando trazer mais um aspecto assim do aprendizado em si do que de conteúdo, né? Então, 4 dias a gente fala bastante coisa, bastante conteúdo, às vezes até um pouco mais difícil aí do que para iniciante, né? Que é para forçar a barra aí de vocês. E as sextas-feiras a gente usa esse momento para dialogar, né? Tá legal as aulas, você está aprendendo conteúdo, né? Lembrando que aqui é uma proposta de curso de 30 minutos gratuita, né? Então é diferente da gente ter um curso pago de 1 hora e meia, né? A gente explora muito mais, né? Eu tenho restrições aqui também de uso de listening de material, né? Por isso eu tomo direitos autorais, tá? Então aqui também tem uma adaptação em relação à plataforma, aquilo que eu posso fazer dentro dessa plataforma. Então lembre-se disso também, né? E aí, claro, quem quiser um curso, né? Quem quiser fazer aulas particulares ou quem quiser fazer um curso, pode efetivamente entrar em contato comigo. Eu tenho notícias quentinhas saindo do forno aí. Mas de maneira geral, vocês podem contar comigo no seu aprendizado. Muito bem, ficamos por aqui, Mr. Speak English, hoje de maneira muito objetiva, de maneira muito sóbria, para que a gente possa monitorar, acompanhar e acolher o seu aprendizado. Até uma próxima!